Lord of Mysteries, capítulo 11. Habilidades culinárias reais. A norma é que todos morram? Estão muito felizes por eu ainda estar vivo? Tenho sorte que ainda estou vivo? Klein estremeceu e correu rapidamente para a porta, tentando alcançar os policiais e pedir proteção. Mas assim que alcançou a maçaneta, parou de repente. Aquele policial falou com tanta gravidade sobre isso. Então por que eles não me protegem, uma testemunha importante? Isso não é muito descuidado? Eles estavam apenas me investigando? Ou talvez seja uma isca? Todos os tipos de pensamentos entraram na mente de Klein. Ele suspeitava que a polícia ainda estivesse secretamente vigiando-o, observando sua reação. Sentiu-se muito mais calmo depois de pensar nisso, e não estava em pânico. Abriu a porta sem pressa, gritando de propósito com uma voz trêmula na escada. "Vocês vão me proteger, certo?" Tap, tap, tap. Não houve resposta dos policiais e nem mudança no ritmo do contato entre os sapatos de couro e as escadas de madeira. "Eu sei, vocês farão isso!" Klein gritou de novo num tom de convicção fingida, tentando agir como uma pessoa normal que estava em perigo. O som dos passos enfraqueceu-se aos poucos e desapareceu no andar inferior do apartamento. "Essa resposta não é muito falsa. Suas habilidades de atuação não estão dentro do padrão." Klein bufou e riu. Ele não correu atrás deles. Em vez disso, voltou para a sala e fechou a porta atrás dele. Nas horas seguintes, Klein expressou por completo o que fazia no Império de Amantes de Comida, China: inquietação, nervosismo, agitação, inadvertência e murmúrios que não entendia. Ele não ficou de folga só porque não havia ninguém por perto. Isso é chamado de autocultivação de um ator, riu ele a si mesmo em seu coração. Quando o sol se moveu para o oeste, as nuvens no horizonte pareciam laranja avermelhadas. Os inquilinos no apartamento chegaram em casa, um após o outro. Klein mudou seu foco para outro lugar. Melissa está quase terminando a escola. Ele olhou para o fogão, levantou a chaleira, retirou o carvão e tirou o revólver. Sem pausa ou demora, ele chegou à parte de trás do tabuleiro sob a cama de 2 andares, onde mais de 10 tiras de madeira estavam escalonadas. Depois de colar a roda esquerda entre um pedaço de tira e tábua de madeira, Klein endireitou-se e esperou inquieto, com medo de que a polícia abrisse a porta e corresse para a sala com armas nas mãos. Se fosse uma era do vapor, ele tinha certeza de que não seria visto por ninguém quando fizesse isso. No entanto, havia poderes extraordinários aqui, o que ele provou através das suas próprias experiências. Depois de esperar alguns minutos, não houve movimento na porta. Havia apenas a conversa entre 2 inquilinos que estavam indo para o bar Coração da Selvagem, na rua Cruz de Ferro. "Fuf", Klein expirou, sentindo-se seguro. Tudo o que precisava era esperar o retorno de Melissa e cozinhar o carneiro cozido com ervilhas mansas. Quando a ideia veio à mente de Klein, sua boca parecia provar o sabor rico do molho. Ele lembrou de como Melissa cozinhava carne de carneiro cozida com ervilhas mansas. Primeiro, ela fervia a água e fritava a carne. Depois, adicionava cebola, sal, um pouco de pimenta e água. Depois de um período específico de tempo, as ervilhas e as batatas foram adicionadas, e o ensopado deveria ser cozido por mais 40 ou 50 minutos com a tampa. É uma maneira simples e grosseira de fazer o ensopado, apoiado apenas pelos sabores da própria carne. Klein balançou a cabeça. Mas não havia outro caminho. Era difícil para os plebeus terem muitos tipos de condimentos e vários métodos de cozinhar. Eles só poderiam procurar métodos simples, práticos e econômicos. Enquanto a carne não fosse queimada ou estragada, tudo estaria bom para pessoas que só podiam comer carne 1 ou 2 vezes por semana. Klein não era um cozinheiro muito bom e pedia comida para viagem na maioria das vezes. Mas cozinhando 3 ou 4 vezes por semana, depois de muitas semanas de prática acumulada, ele tinha um padrão passante e sentiu que não desperdiçaria a libra de carne de carneiro. Enquanto Melissa voltar a cozinhá-lo, isso será feito depois das 19h30. Ela já estará morrendo de fome. É hora de ver o que é a verdadeira culinária.
Klein deu uma desculpa para si mesmo. Primeiro, ele acendeu o fogo de novo, foi ao banheiro para coletar água e lavou a carne. Depois, pegou as tábuas de cozinha e as facas antes de cortar o carneiro em pequenos pedaços. Quanto à explicação de suas repentinas habilidades culinárias, ele decidiu contar no morto Welch McGovern, que não só contratou um chefe que era bom no sabor de Mid-Seashire, como também muitas vezes criava suas próprias iguarias e convidava as pessoas para experimentá-las. Bom, os mortos não podem me refutar. No entanto, este é um mundo com Beyonders. Os mortos não são necessariamente incapazes de falar. Com isso em mente, Klein era um pouco culpado de consciência. Ele jogou para longe seus pensamentos confusos, colocou a carne na tigela de sopa, depois pegou a caixa de condimentos e adicionou uma colher de sal grosso, cuja metade já estava começando a amarelar. Além disso, ele pegou cautelosamente alguns grãos de pimenta preta de uma pequena garrafa especial, misturando e marinando-os juntos. Ele colocou a panela no fogão e, enquanto esperava aquecê-la, Klein vasculhou as cenouras de ontem e as cortou em pedaços com as cebolas que comprou aquele dia. Quando terminou os preparativos, pegou uma pequena lata do armário e abriu-a. Não havia muita banha nela. Klein pegou uma colher dela, colocou-a na panela e derreteu-a. Ele acrescentou as cenouras e cebolas e mexeu por um tempo. Quando a fragrância começou a permear, Klein colocou todo o carneiro na panela e o fritou com cuidado por um tempo. Ele deveria ter adicionado vinho de cozinha no processo, ou pelo menos vinho tinto. No entanto, a família Moretti não tinha esses luxos e só podia beber um copo de cerveja por semana. Klein teve que se contentar com o que estava disponível e derramou um pouco de água fervida. Depois de cozinhar por cerca de 20 minutos, ele abriu a tampa, colocou as ervilhas macias, cortou batatas, adicionou uma xícara de água quente e 2 colheres de sal. Ele fechou a tampa, abaixou o fogo e exalou com satisfação, esperando sua irmã chegar em casa. Quando os segundos se transformaram em minutos, a fragrância na sala intensificou. Havia o encanto da carne, o cheiro rico de batatas e o aroma refrescante das cebolas. O cheiro foi mesclado aos poucos e Klein engoliu sua saliva de vez em quando, acompanhando o tempo com o relógio de bolso. Depois de mais de 40 minutos, alguns passos não tão rápidos, mas rítmicos, aproximaram-se. Uma chave foi inserida, a maçaneta foi girada e a porta abriu. Antes de Melissa entrar, ela sussurrou intrigada. Cheira bem. Com a bolsa ainda na mão, ela entrou e olhou para o fogão. Você fez isso? Melissa tirou o chapéu do véu e a mão parou no ar, olhando para Klein com espanto. Ela torceu o nariz e inalou mais fragrâncias. Seus olhos suavizaram logo, e ela parecia encontrar alguma confiança. Você fez isso? Perguntou de novo. Você tem medo que eu desperdice o carneiro? Klein sorriu e voltou com uma pergunta. Sem esperar por uma resposta, disse a si mesmo. Não se preocupe, pedi especificamente ao Welch para me ensinar como cozinhar este prato. Sabe, ele tem um bom cozinheiro. Primeira vez? As sobrancelhas de Melissa soltaram-se de forma inconsciente, mas suavizaram pela fragrância. Parece que sou talentoso. Klein riu e disse. Está quase pronto. Coloque seus livros e chapéu de véu em algum lugar. Vá ao banheiro e lave as mãos e prepare-se para provar. Estou muito confiante sobre o prato. Quando ouviu os arranjos ordenados do seu irmão e viu seu sorriso gentil e calmo, Melissa ficou enraizada na porta e não respondeu. Você prefere que o carneiro seja cozinhado por mais tempo? Perguntou Klein com arriso. Ah, tudo bem, tudo bem. Melissa voltou aos seus sensos. Com a bolsa e o véu em cada mão, entrou rapidamente na sala. Quando a tampa da panela foi descoberta, uma repentina explosão de vapor apareceu diante dos olhos de Klein. 2 pedaços de pão de centeio já haviam sido colocados ao lado do carneiro e das ervilhas macias, permitindo que absorvessem a fragrância e o calor para se tornarem macios. Quando Melissa arrumou seus itens, lavou as mãos e o rosto e voltou, 2 pratos de carneiro cozinhado com ervilhas, batatas, cenouras e cebolas já estavam sobre a mesa.
2 pedaços de pão de centeio, coloridos por um leve mergulho no molho, estavam em seus pratos. Vamos lá, prove! Klein apontou para o garfo de madeira e a colher ao lado do prato. Melissa estava ainda um pouco confusa. Ela não recusou. Pegou uma batata com o garfo, colocou na boca e mordeu levemente. O sabor da batata milácea e a fragrância do molho inundaram sua boca. Sua secreção de saliva enlouqueceu enquanto ela engoliu a batata em alguns bocados. Prove o carneiro. Klein gesticulou no prato com um cachimbo. Ele já havia provado e achava que mal estava em um padrão passante, mas era o suficiente para uma garota que era inexperiente com o que o mundo tinha a oferecer. Afinal, ela só comia carne em algumas ocasiões. Os olhos de Melissa estavam cheios de antecipação quando bifurcou um pouco de carne de carneiro. Estava muito macia, e assim que entrou na boca, quase derreteu. A fragrância da carne explodiu em sua boca, enchendo-a de deliciosos sucos de carne. Foi um sentimento sem precedentes e que fez Melissa incapaz de parar de comer. Quando percebeu, ela já havia comido vários pedaços de carne de carneiro. Klein, eu deveria ter cozinhado para você, Melissa corou e gaguejou. Eu mordisquei um pouco dos alimentos agora. É o privilégio de ser cozinheiro. Klein sorriu e acalmou a irmã. Ele pegou o garfo e a colher. Às vezes, comia um pedaço de carne e, às vezes, enchia a boca cheia de ervilhas. Em outros momentos, largava os utensílios e quebrava um pedaço de pão de centeio e mergulhava no molho. Melissa relaxou e ficou imersa na delicadeza mais uma vez pelo comportamento normal de Klein. Está muito gostoso! Não parece que você fez isso pela primeira vez? Melissa olhou para o prato vazio e elogiou-o de todo o coração, até o molho acabou. Ainda falta muito para ser do mesmo nível do chefe de Welch. Quando eu for rico, levarei você e Benson a um restaurante e darei uma refeição melhor, Klein disse. Ele estava começando a criar expectativas. Sua entrevista... Melissa não terminou as suas palavras, porque de repente soltou um som de satisfação involuntário. Ela colocou a mão sobre a boca às pressas e parecia envergonhada. A culpa é do carneiro cozido com ervilhas macias agora mesmo. Estava muito gostoso. Klein riu por dentro e decidiu não tirar sarro de sua irmã. Ele apontou para o prato e disse: "Esta é sua missão." "Tudo bem." Melissa levantou-se de imediato, pegou uma bacia e correu pela porta. Quando voltou, abriu o armário para marcar a caixa de condimentos e outros itens normalmente. "Você os usou?" Melissa ficou surpresa e virou-se para Klein segurando a garrafa de pimenta preta e a lata de banha. Klein encolheu os ombros e riu. "Só um pouco. É o preço de uma iguaria." Os olhos de Melissa brilharam. Sua expressão mudou por alguns momentos antes que ela dissesse por fim: "Deixe-me eu cozinhar no futuro." Você precisa se apressar e se preparar para a entrevista. Você tem que pensar no seu trabalho."